Fala, meus seguidores! Enfim, estou de volta. Após 52 dias de muita luta, emagreci, perdi uns 20 quilos. Estou eu aqui, ó, na casa segura. Como dizia o meu amigo aqui, ó, Selva. Tamo junto, Selva! Foram 52 dias de treinamento na 25ª Brigada Aerotransportada aqui da Ucrânia. Foram dias bem difíceis, foram dias duros, treinamento intenso, cara, treinamento intenso de verdade, porque o exército da Ucrânia, eles têm um lema, né? E nesse lema deles, cara, o soldado não descansa. Então não é igual no Brasil, você entendeu? Você descansa quando você vai dormir. Então nós íamos dormir, por exemplo, 10 horas, 9h30, 10 horas, 6 horas em ponto, todo mundo em pé. E é o dia inteiro de ralação, cara. O dia inteiro de ralação. E de madrugada, o que acontecia? Tocava a sirene, tinha que ir pro bunker. O bunker, mano, era muito frio. O bunker era muito frio. Então, às vezes, 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, tinha que correr pro bunker. E, cara, era muito difícil. Porque todo mundo ficou doente, éramos 9 brasileiros, eram 18 no começo, né? Mas somente 9 passaram no treinamento. E dos 9, cara, ficamos doentes, nos machucamos. Eu na primeira semana tive uma luxação no tornozelo, fiquei com o tornozelo zoado. Teve camarada meu aqui no meu pelotão que teve pneumonia, quase morreu. Foi internado, foi pra UTI. Teve amigos que ficaram doentes também, porque nós não estamos acostumados com o clima daqui, né? Nós somos brasileiros, somos acostumados com o clima equatorial. E esse inverno aqui, na Ucrânia, foi um dos invernos mais intensos, mais frios que já teve em todos os tempos. Então chegou a fazer menos 21, cara, pra vocês terem ideia. E nós morávamos em acampamento, no meio da floresta. Então, pensa, burjuca, que é tipo uma lenha, né? Ficar aquecendo à noite, então tinha guarda, a gente tinha que ficar 2 horas na lenha para poder aquecer os companheiros que estavam dormindo. Então tinha uma rotação, né, entre os soldados. E assim, no meu pelotão tinha mais ou menos uns 18, uns 12, 14 ucranianos, mais os 9 brasileiros. No total, em média, umas 22 pessoas, 21 pessoas. Dos ucranianos, uma boa parte, o que aconteceu? A maioria desse pelotão que nós estávamos com a gente, eles foram contratados à força, porque passaram do período de inscrição deles, né? Que eles recebem uma carta do governo da Ucrânia, e através dessa carta eles precisam prestar o serviço, então tem um tempo determinado para eles prestarem o serviço. Se eles não prestam um serviço, tem um departamento que cuida especialmente disso, né? No exército, que busca os caras na porta de casa, tal, e a polícia também faz esse trabalho. Então boa parte ali já tinha sido enquadrado pela polícia e os outros por essa organização, né, do exército da Ucrânia, esse departamento especializado para buscar esses combatentes aí, para colocar eles em linha de frente, né? Então, cara, quando esses caras chegaram, nós estávamos num acampamento e eles ficaram presos num bunker, velho. Eles ficaram presos num bunker e a gente tinha que fazer a guarda deles, pra você ver, tipo, nós brasileiros, voluntários, tínhamos que fazer a guarda dos caras. E chegando lá na brigada, os caras ficaram no nosso pelotão, então assim, os caras já não iam muito com a nossa cara. E foi isso, basicamente. Alguns deles ficaram doentes, pediram para ir ao hospital, foram para o hospital em Kiev, eu acredito que o hospital era em Kiev. Chegaram lá, eles arranjaram um meio de fugir e foram embora do hospital. Isso aconteceu com alguns deles. Então foram mais ou menos uns 7, né, mano? 8? 8. Foram 8 ou 9 ucranianos que fugiram nessa pegada de ir ao hospital e chegar ao hospital. Eles iam para casa, ir embora, porque não queria servir. Então os caras não estavam afim. Então poucos ali ficaram, né? Então hoje eu estou aqui na casa segura. Tá eu, mais um brasileiro.
Estamos em 4 brasileiros aqui e 2 ucranianos. E nós estamos na Casa Segura, agora vamos ficar 14 dias aqui, né? Porque vamos ter alguns treinamentos. A gente ainda não tem muita ideia do que a gente vai fazer, mas a princípio nós vamos defender um bunker, né, de drones, ou vai ocorrer a oportunidade de irmos para o drone. Então eles estão ainda estudando a possibilidade e com o nosso desenvolvimento aqui nesses 14 dias eles vão identificar qual a capacidade nós temos para essas duas áreas. Tô postando esse vídeo aqui porque eu fiquei muito tempo sem falar com vocês, então para explicar mais ou menos, depois eu venho com mais informações, né, informações aí sobre o que aconteceu. Teve várias discussões no meu pelotão, teve brigas, né, entre brasileiros, entre ucranianos, eu falo um pouco disso aqui depois. Numa dessas brigas eu fui separar, o meu amigo foi puxar o cabo da arma, né, a coronha, pro outro parceiro, eu tava ali separando, o bico da arma bateu na minha boca, tipo, bateu aqui e aqui, e quebrou um pedaço do meu dente. Isso é guerra, amigo, isso é guerra. Nós tínhamos um tradutor lá, que ele é ucraniano, ele morou em Portugal, então ele falava português e ele usava esse jargão. Minha colher tá aí, ô Elmo. E ele usava esse jargão. Isso é guerra, amigo, isso é guerra. Foda-se, caralho. Então é basicamente isso. E conforme os dias vão passando, eu vou falando com vocês. Essa é a parte 1 do vídeo, eu vou fazer a parte 2 também, para trazer mais informações, como foi o meu dia a dia lá na brigada, como é que funciona os treinamentos e tudo mais, beleza? Grande abraço aí, tamo junto, Slava Ucrânia.